Maria. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra. Meus filhos bem-amados, eis-me novamente entre vocês, como a cada semana durante esse mês de março. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de solicitar sua presença benevolente na oração, no alinhamento e no estado unificado, para meu próximo encontro com vocês, dentro de uma semana, dia a dia, e a hora, a fim de que, quando do derramamento total da onda galáctica sobre a Terra, nós estejamos juntos, reunidos e unificados a fim de permitir aos seus irmãos e às suas irmãs não ainda afiliados e reunidos à própria unidade, poderem realizar esse salto, esta integração. Assim, eu voltarei, portanto, ao mesmo tempo que a potência da fonte, em 20 de março, das 14 horas hora francesa, 10, no horário de Brasília, e eu conto com sua presença, onde quer que vocês estejam sobre esta terra, em simples estado de receptividade, a fim de acolherem e recolherem, em vocês, a maior parte possível de luz, a fim de se aproximarem, sempre mais, de sua dimensão interior a mais nobre, a única verídica, a única eterna. Porque, naquele momento, Cristo se levantará no interior de vocês. O retorno da luz, que juntos, vocês e nós, construímos pacientemente, dia após dia, chegou. O momento chegou de se regozijarem-se. Não liguem para o que eu chamaria os profetas da desgraça, que falarão de tudo que pode ser negativo na vinda da luz, pelo ponto de vista deles, que é aquele da sombra. Regozijem-se. Estejam em paz. Vão para além da aparência, mesmo se eu deixar aquela que se atém à minha direita, a pequena Teresa, NDR, Teresa de Lisieux, ir mais adiante em seus comportamentos e nas ações que vocês levam a efeito para preparar a vinda da luz, inteiramente, durante pouco tempo, em uma semana. Quanto a mim, eu tenho, hoje, que lhes pedir, sobretudo, para interessarem-se apenas por seu coração, quaisquer que sejam suas ocupações e quaisquer que sejam suas obrigações, para encontrarem o tempo, indispensável, para viverem este acolhimento. Que isso se faça em suas noites, se seus dias são sobrecarregados. Que isso se faça em seus dias, se seus dias estão livres, mas eu lhes peço, como mãe, que se religuem ao que vocês são. De sua qualidade e de seu estado dependerá, não a ascensão da terra, mas o despertar de seus irmãos e de suas irmãs ainda adormecidos. A luz vem revelar, desvendar e colocar fim à ilusão. Os tempos chegaram, nós já o anunciamos, já proclamamos. É tempo, agora, para vocês, de aclamá-lo, não tanto para aqueles de vocês que estão ao seu redor e que não querem crer nem viver o que há para viver, mas, sobretudo, a fim de afirmarem-se e estabelecerem-se, vocês mesmos, em sua verdade e em sua eternidade. O fogo do coração revela-se em majestade para muitos de vocês, atualmente. O trabalho do que os arcanjos chamaram os novos corpos permitiu, efetivamente, a redenção realizar-se, já desde numerosos meses. Hoje chega, dentro de muito poucos dias, o que é chamada a Cruz da Ressurreição. Esta Cruz da Ressurreição, que se instala em seus céus, instala-se também em vocês. O que significa ressurreição? Significa, simplesmente, o despertar do que vocês são, em verdade, em eternidade, do que vocês são bem além das aparências desta vida, desse corpo, desses pensamentos, dessas emoções, em suma, de tudo o que lhes aparece como sua vida, hoje, mas que é apenas um aspecto bem limitado e bem efêmero com relação à verdade. Hoje é-lhes pedido para tomarem consciência, definitivamente. Vão para além das dúvidas, vão para além dos medos, vão para além dos limites, de seus limites, como dos limites desse mundo. O desenvolvimento da luz, inteiramente, quando desta onda, vai, obviamente, acompanhar-se de certo número de modificações das quais aquelas que foram vividas esta semana por sua terra, minha terra, são apenas as premissas. Então, sim, cantem, cantem em coro seu despertar. Vejam apenas o essencial, vejam apenas o que existe de maneira eterna. Não se trazem ao que poderia ainda dar-lhes medo, ao que poderia ainda afastá-los de sua verdade, porque vocês não são esses medos, nem o que os afastam.
Aproximem-se de vocês mesmos como nós nos aproximamos de vocês. Alguns de vocês preparam, desde muito tempo, esses momentos. Alguns de vocês, entre estes, ainda não se despertaram no sentido do que eles são e para a realidade do que eles são, ao mesmo tempo vivendo os processos vibratórios em alguns lugares do corpo, desse templo. Tudo isso vai surgir agora, vai tornar-se simples, claro, evidente, progressivamente à medida que vocês se alinharem e que vocês aquecerem a vinda da luz. Esta luz que, progressivamente, invadiu esse mundo da sombra tal como ele foi transformado, chega em breve, portanto, em seu apogeu. Este apogeu traduz, para aqueles de vocês que estão o mais próximo do coração, o retorno do fogo do coração, do fogo do espírito. Guardem espaços de tempo de paz. Guardem espaços de tempo, durante esta semana, para se recolherem, em si mesmos, a fim de olharem lucidamente, a fim de se olharem em verdade. Esta preparação é uma preparação que vocês têm que efetuar em sua própria consciência, eu diria, frente a frente, para sair do isolamento e da solidão. Os preparativos realizados pelo conjunto da Confederação Intergaláctica, nesse momento mesmo, são essenciais. Como vocês sabem, o papel do Sol e da Terra, no que acontece em vocês, é determinante ou será ainda mais, durante esta semana. Vocês têm, em vocês, todos os elementos e todos os potenciais para levarem a efeito o despertar da totalidade do que vocês são. Os véus que se rasgaram, progressivamente, durante esses anos, estão agora inteiramente dissolvidos. É claro, alguns de seus irmãos e de suas irmãs que estiverem ainda fechados na própria ilusão, não chamarão a isso a luz. Qual importância? Porque o que é importante é o que vocês mesmos, tendo realizado isso, serão, naquele momento, capazes de transmitir sobre toda a Terra como qualidade de alegria, como quantidade de alegria, como qualidade de amor e como quantidade de amor. Manifestem a luz, inteiramente, porque é o que vocês são. A Terra vive, nesse momento mesmo, sua própria ascensão. Vocês contribuíram, amplamente, cada um segundo suas qualidades, cada um segundo suas quantidades. Nessa passagem, a humanidade inteira é una. Para além das duas humanidades, cujos caminhos são diferentes, existe um nó, uma passagem, ligada à passagem da cruz. E a cruz de que falo nada tem a ver com a cruz do sofrimento. É a cruz que assinala um nó de passagem. Durante essa passagem o conjunto da humanidade, qualquer que seja seu caminho, qualquer que seja seu destino, vai perceber, não se pode mais claramente, o que é, o face a face, isso havia sido anunciado pelo bem-amado João. O que a humanidade adormecida chamará um fim é o que a humanidade desperta chama o início, mas é a mesma passagem. Essa passagem, toda a humanidade a toma. Ela assinala grandes momentos interiores. Esses grandes momentos interiores não assinalam o fim desse corpo, ainda, mas assinalam o fim de bom número de ilusões em vocês. Nada do que havia sido escondido, no interior de vocês, poderá lhes escapar agora. Nós contamos com seu alinhamento, suas orações, suas meditações, chamem a isso como quiserem. Nós contamos com seu fogo do coração. Nós contamos com a elevação de suas coroas radiantes, com sua reunificação, a fim de favorecer a reunificação da humanidade. Esta semana que vem a vocês é, portanto, vocês compreenderam, assim como alguns de vocês perceberam, vibratoriamente e interiormente, uma semana essencial. Há 2 semanas eu disse que o mês de março seria importante, ele também, em sua totalidade. Hoje, certo número de eventos galácticos, cósmicos, ligados ao seu sistema solar, mas também ao núcleo cristalino da Terra estão em conjunção, permitindo fazer ressoar a luz una, em alinhamento perfeito. É o que vocês viverão também, no interior de vocês mesmos, cada um de vocês. Se vocês ali levam sua consciência, sua recompensa será à altura de sua atenção. Quanto mais sua atenção estiver centrada no fato, neste alinhamento, nesta luz, mais vocês se tornarão esta luz nos tempos a correr e a vir. Apreendam, portanto, que isso não é uma possibilidade, mas um dever.
Esse dever, desde sempre a fonte lhes prometeu, vocês fizeram o juramento. Esse momento é agora. Então, não deixem o que quer que seja de separado, em vocês, vir colocar véus e sombras que não existem em qualquer outro lugar além dessas zonas de sombra. Cultivem a luz, cultivem a alegria, cultivem o amor. Qualquer que seja o estado de seu corpo, qualquer que seja o estado de suas relações, qualquer que seja o estado de humor, mesmo, vão unicamente para este apelo da luz. Aqueles de vocês, cujas coroas radiantes estão acesas, perfeitamente perceberam que, desde muito pouco tempo, o som interior modificou-se. Lembrem-se do que eu lhes dizia há quase um ano. O som aparecerá também de maneira audível no conjunto da atmosfera terrestre. Isso não quer dizer que se produzirá durante esta semana, mas vocês se tornarão cada vez mais sensíveis a esse som exterior. Como lhes disse o arcanjo Miguel, é tempo de se prepararem. Esta preparação não é uma preparação exterior. Ela não justifica qualquer medida exterior, aliás. Onde quer que vocês estejam, será o bom lugar. A única preparação importante é aquela de seu coração. Como dizia meu divino filho, ter o templo e a casa limpos, porque ele vem, em majestade, estabelecer-se em sua morada, acompanhando a onda galáctica, depositada pela fonte, via Metatron e os arcanjos, sobre esta terra. As últimas frequências do que havia sido chamado de chaves metatrônicas serão instaladas sobre a Terra, permitindo o despertar total do que havia sido chamado círculos de fogo dos anciões. Essas zonas da Terra são, de algum modo, portais interdimensionais, permitindo a luz estabelecer-se e unir-se a esta Terra. Vocês viveram as premissas esta semana, mas isso se instalará, de maneira quase definitiva, sobre esta Terra. Cabe a vocês também ancorarem esta luz e traduzi-la em seus feitos, em seus gestos, em seu humor, em suas ações também. Mas recordem-se de que, mesmo se a luz se estabelece sobre esta terra, inteiramente, ela é ainda mais importante no interior do que vocês são, em seu coração, então, nutram-se dela, a fim de nutrirem seu coração e que este se desperte, inteiramente. Aí está, meus filhos, a breve mensagem que eu queria emitir-lhes antes de nosso encontro. Como há 7 dias, se existem em vocês questionamentos com relação ao que acabo de dizer, de maneira global e não pessoal, então, eu abro uma interação com vocês e os escuto. Questão: poderia desenvolver sobre a noção de nutrir o coração? O coração é nutrido a partir do momento em que vocês aquecem a luz e em que as partículas adamantinas se derramam por diferentes lugares de seu corpo, agora não unicamente pela boca, mas também pela cabeça e os pés e pelo que é chamado baço. Naquele momento, o coração é nutrido. Ele não é mais nutrido unicamente de suas próprias emoções, de seus próprios estados interiores. Ele não é mais nutrido unicamente pelo sangue ou pelo que vocês chamam o prana, mas, diretamente pela luz. Então, sim, nutrir o coração pela luz é abrir-se, ainda e sempre mais, ao acolhimento desta luz de partículas adamantinas que virão, por sua vez, forrar o coração. Forrando o coração, essas partículas adamantinas preparam o coração para acolher Cristo. A casa se limpa, o templo interior se apronta para viver o fogo do coração através da coroa radiante do coração, através do triângulo sagrado do coração, uma nova etapa será cruzada. A nutrição do coração não é uma vã palavra. Obviamente, isso necessita já uma atitude interior, aproximando-se da unidade, mesmo no fazer, afastar-se do parecer, aproximar-se da simplicidade, da clareza, da profundidade, como minhas irmãs e minhas estrelas já o disseram. Agora, nutrir o coração pela luz é uma realidade. A partir do instante em que as partículas adamantinas penetram em vocês, doravante, o coração se ativa. Isto está diretamente ligado ao que havia sido chamado, por alguns anciões, perfeitamente iniciados nesses processos que vocês chamam energéticos, a respiração do coração. É para isso que vocês são chamados doravante que lhes é aberto. Isso lhes foi aberto, agora e já, pela passagem e a abertura da boca realizada pelo arcanjo Uriel.
Isso é ainda mais possível hoje, pela reversão que está em curso em vocês, como nesse mundo. Aí está o que é nutrir o coração, e nutrir o coração não é uma visão do espírito. Como eu disse, é efetivamente uma vibração que aparece na zona do tórax, do peito, como um calor, como uma vibração, como um impulso de amor desconhecido, nada tendo a ver com o que é definido como amor na personalidade. Este amor é uma doação total. É isso que corresponde à ressurreição e à cruz da ressurreição. Ela passa, é claro, por uma crucificação, mas isso lhes foi desenvolvido, de diferentes modos, tanto pelos anciões como pelos arcanjos, como por algumas de minhas irmãs. É exatamente esse processo que está em curso. Questão: as orações, os decretos, os mantras permitem o abandono à luz? Meu filho, o abandono à luz é um ato da consciência. Nenhum decreto, nenhuma lei favorece o abandono à luz, nenhuma oração. Somente o coração puro chega ao abandono à luz. Não é um ato exterior, mas um ato interior. Os decretos, por definição, pertencem a esse mundo de ilusão. Eles foram criados, manifestados e sustentados pelas forças opostas à luz vibral. São forças de dissociação que os arrastam sempre mais na dualidade e na manifestação desta dualidade. Somente o coração abre o coração, somente a doação de si, inteiramente, cria o abandono à luz. Absolutamente nada mais. Isso, meu filho, apenas você é que pode fazê-lo. Você não tem necessidade de qualquer autoridade exterior, porque é sua própria autoridade que deve ser colocada em doação à luz. É este seu abandono que é solicitado. Essa é a crucificação que é solicitada, que é sua própria ressurreição, ao mesmo tempo. É preciso abandonar toda a veleidade que existe na personalidade para viver o abandono à luz e a abertura do coração. Não há outra chave além desta. Questão: para a semana virá protocolos a implementar? Meu filho, a resposta que eu lhe dou é a mesma que para a questão anterior. Abandonar, acolher, tornar-se e voltar a tornar-se cada vez mais simples e cada vez mais humilde. O que lhes deram os arcanjos, no trabalho das vibrações das 5 novas frequências do Odir em Israel pode ser adotado, mas, eu repito, o mais importante permanecerá sempre a atitude interior de justiça e de verdade. Questão: os animais seguirão o mesmo processo que nós? Meu filho, isso supõe que o caminho de cada consciência seja o mesmo, o que não é absolutamente o caso. O destino dos animais é, do mesmo modo que para os humanos, profundamente diferente. Existem animais que, como vocês sabem, são paródias de criação. Estes não existirão simplesmente mais. Existem animais, como vocês sabem, que ascensionam a partir de agora e, em particular, ao nível do que são chamados os animais aquáticos, porque estes vêm diretamente de mundos aquáticos de Sírios. Então, obviamente, eles são os primeiros a juntar-se às esferas deles. Agora, cada humano não vai se diluir na fonte, nem ir a tal ou tal lugar, pelo momento. Mas, eu repito, a passagem é a mesma para toda a humanidade, mas a passagem não é o destino final, que é profundamente diferente para cada um de vocês. Questão: qual é o melhor ensinamento a seguir hoje? Meu filho, desista de todos os ensinamentos exteriores. É o ego que o arrastará, sempre sistematicamente, para ensinamentos exteriores. Somente o coração abre o coração. Não há outra possibilidade e vocês todos vão se dar conta muito rapidamente e cada vez mais rapidamente disso. Tudo o que é exterior, ainda que tenha tido uma utilidade positiva no que vocês chamam a evolução nesta matriz, estritamente nada pode para ajudá-los a encontrar a luz que vocês são. Nenhuma técnica, nenhum protocolo, nenhum conhecimento de qualquer espécie pode favorecer o que quer que seja ao nível do coração. Somente o coração abre o coração. E somente a luz é autorizada a abrir o coração. E isso necessita verdadeiramente o que vocês chamaram a passagem pela cruz da redenção e a cruz da ressurreição. E agora? É-lhes solicitado, através do que eu disse, entrarem, como exprimir aquela que se atém à minha direita desde sempre, ao mais perto do essencial e da verdade.
Fujam hoje, amanhã, cada vez mais, de tudo o que os afasta do que vocês são. O conhecimento exterior os afasta do verdadeiro conhecimento. Não é mais tempo de jogar na busca da luz. É tempo de ser a luz. Apreendam, para além dessas simples palavras, o significado que está aí, atrás dessa palavra. Questão: poderíamos falar da Shakti? Meu filho, Shakti é simplesmente uma coloração da fonte, uma coloração que eu qualificaria de credora e, portanto, de feminina, não no sentido em que isso é marcado pelos caracteres sexuais secundários ou comportamentos diferentes nesta terra. Vocês todos tomaram corpos femininos e corpos masculinos na matriz, mas, para além desta matriz, alguns de vocês têm uma coloração masculina e outros uma coloração feminina. Isso nada tem a ver com uma separação, mas mais uma expressão da luz. A Shakti, a Shekinah, o Espírito Santo, a coloração de meu manto azul, que eu compartilho com Miguel e com Buda, é o manto azul de Sirius, aquele que corresponde, justamente, a esta coloração, mais do que polaridade, aliás, feminina. Isso corresponde, também e sobretudo, a uma qualidade e a um sentido da energia e da consciência. A coloração masculina é fecundante, mas a coloração feminina é criadora e manifestação da criação. É nesse sentido que hoje o impulso fecundante chegará, domingo, da fonte do centro galáctico. Esta onda tem uma coloração masculina, mas ela demanda, em vocês, o máximo de coloração feminina. É por isso que minhas irmãs exprimiram-se longamente e continuarão a fazê-lo hoje. Questão: como entrar na redenção? Bem amada, isso é realizado pela ativação da cruz da redenção, ao nível da cabeça. Isso é realizado, para a maior parte dos chamados da luz, dos despertos da luz. Isso se manifesta pela coroa radiante da cabeça ou pelos pontos ativos ao nível da cabeça. É o coroamento. Isso foi amplamente explicado e detalhado, nesse canal, por diversos intervenientes e colocado à disposição do maior número. Questão: como trabalhar na unidade? Meu filho, eu deixarei exprimir-se aquela que se atém à minha direita de toda a eternidade, NDR, Santa Teresa de Lisieux, e que manifestou, quando de sua última passagem, a maior capacidade de humildade. Então, ela explicará, ela mesma, com suas próprias palavras, o que isso quer dizer, o que isso implica, sobretudo. O que eu posso dizer, simplesmente, é que a virtude da unidade está ligada à noção de profundidade, mas eu deixarei a pequena Teresa exprimir-se sobre isso. Questão: como acentuar o sentido para sentir a luz? Meu filho, sobre isso os anciões e numerosos anciões exprimiram-se. A respiração desempenha um papel essencial, como a maioria dos mestres de yoga no Oriente compreendeu e implementou. Todas as formas de yoga são um meio de conscientizar e de viver a luz. Toda a vida nesta matriz deveria ser yoga, como o dizia o bem-amado Sri Aurobindo, em sua vida. Tudo depende da lucidez da consciência que é colocada em cada ato da vida cotidiana. Vocês fazem os atos de sua vida como uma repetição? Ou vocês encaram cada ato, mesmo que se reproduza, como a cada vez algo de novo? Tudo é uma questão de atenção e de vigilância. A consciência, consciente dela mesma, encara mesmo a repetição de um ato banal e cotidiano como, a cada vez, algo de novo. Isso se atém aos componentes fisiológicos de seu cérebro, onde o hábito foi criado, onde a crença foi criada, do zero, pela falsificação do existente. Vocês devem, hoje, superar esses condicionamentos, essas crenças e, sobretudo, superar o hábito, encarar que cada minuto de sua vida é único, que cada ato de sua vida, ainda que se reproduza, é único. Estejam na alegria, o que quer que façam, porque, a partir do momento em que vocês consideram que algo os desagrada, há, obviamente, ação e reação, e afastamento de seu próprio estado interior de coração. Isso se junta, em grande parte, esta questão, meu filho, ao princípio da humildade. Dito de outro modo, tal como meu filho disse quando de sua passagem, isso poderia ser anunciado nesses termos: quem vocês servem e quem vocês glorificam.
A personalidade é algo que lhes seja desconhecido, mas que vocês superam, que, hoje, no entanto, lhes é acessível e reconhecível. Enquanto vocês são identificados, inteiramente, a esse corpo, a esta personalidade, ao seu ambiente, às suas relações, às suas aquisições, ao seu dinheiro, aos seus sofrimentos e às suas alegrias, vocês não estão na unidade e vocês não podem estar no coração. O coração está além de tudo isso e os engloba, mas não é limitado a isso. Questão: como acalmar o corpo emocional? Meu filho, a personalidade existe e se mantém na vida pelas emoções. As emoções são que provocam, sempre mais, ações, reações e manifestações, mesmo na matriz. O conjunto de comportamentos da humanidade foi ditado pela falsificação, sob esta lei de gravidade, também chamada assim, lei de ação-reação. É nesta lei que a maior parte de seus comportamentos, de suas ações, é efetuada, enquanto vocês estão sob a influência e a predominância da personalidade. As emoções são onipresentes. O mundo, em si mesmo, e a sociedade fazem de tudo para mantê-los neste estado emocional, seja pelas imagens, seja pelo prazer, seja pelas cores, mesmo presentes em seu ambiente, seja pelo que vocês chamam reclame ou publicidade. É sempre o mesmo princípio: desencadear um desejo, porque o desejo os afasta do coração. O coração não é um estado de desejo, é nesse sentido que ele não pode ser obtido pela personalidade e que o arcanjo Anael lhes fala desde muito tempo, deste abandono à luz. Muitos ensinamentos espirituais foram centrados, de maneira totalmente desviada, no ego e na clarividência, ou seja, na ilusão luciferiana do terceiro olho, afastando-os, sempre ainda mais do coração, prometendo-lhes montanhas e maravilhas pela ativação dos centros superiores, realizando o acesso ao conhecimento exterior, mas, jamais, ao conhecimento interior. O coração é simples, eu repito. Tornem-se simples, então, as emoções afastar-se-ão. Vocês não são, como lhes disseram alguns, suas próprias emoções. A emoção participa da ilusão, inteiramente, e os mantém firmemente enraizados na ilusão. Enraizar-se no coração é ser cada vez mais simples e, sobretudo, não mais identificar-se ao que quer que seja mais além do coração. Isso se junta, aí também, à humildade. Questão: como perder a personalidade? Meu filho, você apenas perderá sua personalidade no momento em que esse corpo estiver dissolvido. Esse não é ainda o momento. O importante é compreender e apreender quem comanda, a personalidade ou o coração. Expresso de outro modo, quem comanda? O mental ou, como o chama nosso bem-amado João, o supramental, a consciência comum ou a supraconsciência? A personalidade separada e dividida que se apropria, que tem medo, ou o coração que dá e que se abandona? Tudo está aí. A personalidade não tem que morrer. Ela tem que ser crucificada. Ela tem que ser superada e transcendida, e somente o coração pode. Eu repito, vocês não podem lutar pela personalidade contra a personalidade, porque esta luta reforça a dualidade. Penetrar as esferas vibratórias da unidade é uma superação da dualidade e, portanto, uma superação de tudo que contém a vida comum, desde os impulsos os mais primários, como os desejos os mais sutis e os mais devastadores da humanidade. É superar o desejo. É superar as necessidades. É superar tudo que é limitante e aprisionante. Mas isso apenas pode ser realizado, eu repito, por esta famosa capacidade de abandonar-se. A unidade não é algo que é um conceito. É algo que há para viver, e isso se traduz por certo número de indicadores. Vocês não têm que refletir intelectualmente, porque a vibração é a resposta. A vibração, quando ela se instala em suas lâmpadas, em suas lareiras, ativando, assim, o que vocês chamam chakras, em algumas tradições, vai permitir viver isso. Não pode haver coração sem percepção do fogo do coração, senão esse coração é o coração da personalidade, aquele que quer criar e agir com boas ações, esperando uma recompensa. O coração não funciona assim. Porque existe, efetivamente, um coração do coração e um coração da personalidade.
O princípio do coração da personalidade é tudo guardar para si próprio, em todos os sentidos do termo. O coração do coração é se doar a si mesmo, o que é profundamente diferente. Questão: você vai sempre se dirigir individualmente a cada ser humano? Meu filho, essa é a atualidade, mas será realizado no momento oportuno. 3 dias antes disso haverá, efetivamente, o que eu disse, o som audível pelo conjunto da humanidade. Isso, não é permitido, obviamente, dar-lhes qualquer data, porque ocorrerá, como dizia meu divino filho, isso ocorrerá como um ladrão na noite, de surpresa, e isso deve permanecer tal como até esse momento. Entretanto, os elementos que eu lhes dei hoje, assim como o arcanjo Miguel, ontem, vão no sentido, obviamente, desta finalidade. A problemática sendo que a personalidade vai se lançar por cima, numa noção de esperança e de expectativa que os afastam da unidade. Vocês nada têm a esperar, mas vocês nada têm a temer, porque tudo é agora. Nós lhes dizemos que esta semana é importante porque vocês a vivem agora. A preparação é agora, a cada instante, a cada minuto. Quando a personalidade planeja uma viagem, um deslocamento, obviamente, ela vai antecipar e preparar o que é necessário para essa viagem, para esse deslocamento. A viagem interior que vocês efetuam necessita uma preparação interior. Esta preparação interior tem por palavras: profundidade, humildade, visão e unidade. Ela passa pelos 4 pontos cardeais que os arcanjos chamaram a atenção: intenção, ética e integridade. Esses pilares são os mais importantes. Atenção, intenção, ética e integridade lhes permitem encontrar a cruz e encontrar o amor. Isso corresponde também ao que dizia meu filho: o que vocês fazem a um menor de vocês, vocês o fazem a mim mesmo. Assim, portanto, vocês devem mudar de ponto de vista, vocês mesmos. O que vocês fazem a qualquer um sobre esta terra, de fato, é a vocês mesmos que vocês o fazem, mesmo seu pior inimigo, porque não há inimigo. O inimigo está aí apenas para desvendá-los e revelá-los. Ele serve a um papel, assim como vocês. Não há culpado, não há errado, há apenas interações chamadas ação-reação que se manifestam indefinidamente e que os impedem de ver a verdade. Enquanto vocês considerarem que o pior de seus inimigos está separado de vocês, vocês não vivem a unidade e vocês não podem viver o coração inteiramente. Não temos mais perguntas, agradecemos. Meus filhos bem-amados, eu rendo graças por seu acolhimento e sua solicitude. Eu lhes dou encontro, portanto, no momento que informei. Permitam-me comungar com vocês, de coração a coração, agora, de amor a amor. Essa será minha bênção e essa será sua bênção. Até, portanto, em uma semana. Todo o amor da fonte e dos universos unificados os acompanhem. Acolhamos, juntos, agora. Efusão vibratória. Aos 3 dimensões, 13 de março de 2011. Tradução do francês, Célia G. Mensagem atemporal.